Fala galera! Vamos continuar o estudo aí da matemática utilizando esquemas e mapas mentais para facilitar a aprendizagem de vocês, ok? Deixando sempre bem claro, né? Isso é uma ajuda. Quem não gostou, quem não acha que não vai ser interessante, sem problema nenhum. Mas pelos estudos que existem, os mapas mentais, os esquemas facilitam muito a aprendizagem. Bom, próximo mapa mental a gente está trabalhando sobre divisibilidade. Como é que eu sei que o número pode ser dividido por outro, né? Então eu tenho ali a regra da divisibilidade por 2, a do 3, a do 4, a do 5. Faltou ali a do 6 e a do 2 e a do 3 ao mesmo tempo. Tenho a regra do 7, do 8, do 9 e do 11. Faltou a do 10 tem que terminar em 0. Se você faz a impressão desse mapa mental, coloca no mural, numa parede, facilita muito porque ele está dividido por cores, ó. Você vai fazer a leitura e a explicação que está ali facilita você identificar se o número pode ser dividido por 2, por 3, por 7, por 9, por 8, não interessa o valor. Eu olho e eu já sei identificar se dá para dividir ou não. Mapa mental das frações, ó, esse aqui é interessantíssimo de você fazer a impressão. Tentei fazer ali o resumo de todas as operações com frações, o que é fração, dentro de um slide apenas, né? Fração, o número de cima chama numerador, o número de baixo denominador. As dízimas, né? Eu tenho dízima periódica simples, são aqueles números que repetem até o resto da vida depois da vírgula, e tem as dízimas periódicas compostas, que eles começam, esse número que repete, ele começa não logo depois da vírgula, mas ele tem números antes. Por isso que ele chama de dízima composta. A fração geratriz é a fração que gera essas dízimas periódicas, né? Então ele está mostrando ali como se calcula essas frações através dos próprios exemplos que eu dei das dízimas. E depois as operações. Soma e subtração, que é o mesmo tipo. Quando ele tem denominadores iguais, repete os denominadores e soma ou subtrai os numeradores. E quando ele tem denominadores diferentes, eu faço o MMC. Com esse MMC eu acho os novos numeradores, né? Como é que eu acho eles? Pego o MMC, divide pelo denominador e multiplica pelos numeradores, e aí você vai somar ou diminuir. A multiplicação em cima, embaixo, embaixo. Eu multiplico os números de cima e multiplico os números de baixo. Quando um dos números não é fração, eu coloco 1 embaixo, né? Para ele aparentar ser fração e eu fazer a multiplicação tranquila. E a divisão, a gente brinca dizendo que não existe divisão, né? A gente transforma a divisão numa multiplicação. E como é que eu faço isso? Repete a primeira fração e a segunda eu inverto ela, aquele número que estava em cima passa para baixo e o que estava embaixo passa para cima. Eu inverto ele e em vez de dividir eu vou multiplicar, ok? Então essas são as operações de frações. Cai em todas as provas, então tem que prestar atenção e tem que saber. E talvez seja um dos slides, um dos mapas mentais mais importantes aí de todos. Números decimais, que são números com vírgula, né? Na soma e na subtração, escreva vírgula sobre vírgula, ou seja, vírgula embaixo de vírgula. E aí você vai somar ou diminuir e vai repetir a vírgula, ali como está no exemplo. Na multiplicação, esquece que tem vírgula. Multiplica normal e depois, no final, tu vai contar quantos números tinha depois da vírgula. E essa quantidade de números que tinha depois da vírgula também vai ter no resultado final. E a divisão tu tem que transformar tanto o dividendo e divisor em números inteiros, né? O exemplo que ele deu ali, ó. Só que para isso tem que multiplicar pelos mesmos valores. O exemplo que foi dado, 1,55 dividido por 0,5, você viu que 1,55 tem dois números depois da vírgula. Então eu multipliquei por 100 para dar 155. Se eu multipliquei por 100, eu vou ter que multiplicar por 100 o outro número também. Aí elimina a vírgula e calcula normal. Ok? Algumas dicas que eu coloquei ali para resolução rápida. Sempre que tu for dividir por 0,5, é a mesma coisa que multiplicar por 2.
e tu multiplicar por 10, por 100, por 1000, é só acrescentar uma casa se for por 10, duas casas se for por 100 e assim sucessivamente. A mesma coisa dividir por 0,1, 0,01, 0,0001 e assim por diante. Tu vai verificar a quantidade de zeros à esquerda e multiplicar por 10, tá? MMC e MDC explica o que é. O MMC é sempre para achar alguma coisa no futuro ou achar um número maior. E o MDC é para descobrir algo, a quantidade que eu quero dividir ou achar um número menor. Eu calculo, e vocês aprenderam comigo MMC e MDC da mesma maneira, só que eu coloquei aqui um outro exemplo de MDC, que é através de divisões sucessivas, para vocês terem dois tipos de cálculo de MDC e vocês mesmos decidirem o que é melhor para vocês, qual que vocês se adaptaram mais, ok? Tem dois exemplos e ele explica exatamente como se calcula cada um deles. Regras de sinais, olha as regras de sinais aí, né? A famosa regra de sinais, que na multiplicação e na divisão, sinais iguais fica positivo, sinais diferentes fica negativo. Na adição e na subtração, a gente diz que a gente não usa a regra de sinais, né? Ali a gente colocou um exemplo, é que quando aparece dois sinais, um no lado do outro, é como se esses sinais estivessem se multiplicando. Então, no primeiro exemplo, menos 3 mais menos 5. Aquele mais e menos, aí eu uso a regra de sinais. Mais e menos sinais diferentes fica menos. Então, ficou menos 3, menos 5. E também os exemplos para potência e raiz, utilizando os sinais. Mas o que é importante mesmo é na parte vermelha, divisão e multiplicação. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Potenciação. X elevado na n, né? O x é a base e o n é o expoente. O nome que a gente dá a esses elementos, né? Base e expoente. O n só vai me dizer quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma. Então, eu vou fazer x vezes x vezes x. Quantas vezes? Conforme for esse número n. E ele dá algumas propriedades, que são esses tópicos que estão ao lado, né? Quando eu multiplico dois números iguais com expoentes diferentes, eu posso simplesmente deixar um número só e somar os expoentes. Quando eu divido, eu vou diminuir os expoentes e assim por diante. Ali tem todas as propriedades de potenciação. E sempre que eu elevar um número elevado ao expoente 0, a resposta é 1. Sempre que eu levar qualquer número ao expoente 1, a resposta é o próprio número. Ok? Outro mapa mental fala sobre raízes, radiciação. O x é o radicando, é o número que está dentro da raiz, né? A raiz, o símbolo da raiz a gente chama de radical. E o índice normalmente é raiz quadrada, né? Por que quadrada? Porque aquele n, aquele índice é o 2. Mas pode ser raiz cúbica, pode ser raiz de índice 4, de índice 5 e assim por diante. E ali ele dá algumas propriedades para facilitar o cálculo se por acaso aparecer alguma coisa de radiciação e no meio de alguma conta, de alguma situação. Expressões numéricas. Expressões numéricas são contas matemáticas que vem tudo misturado e eu tenho que obedecer uma certa hierarquias. E existe, a gente viu a hierarquia, né, do parênteses, colchetes e chaves, depois potências, multiplicação, divisão, adição, subtração. Mas para você não esquecer, você pode decorar essas letras, ó, pendas. Primeiro os parênteses, depois os expoentes, depois a multiplicação e a divisão, e depois a adição e a subtração. E ele mostra ali um exemplo. Ó. Primeira coisa que fez foi calcular 1 mais 2, que deu 3, que é o que está dentro do parênteses. Depois a gente fez todos os expoentes, tudo que tiver potência. 3 ao cubo é 27, 3 vezes 3 vezes 3. E 3 ao quadrado é 9, 3 vezes 3.
Depois a gente fez a divisão porque aparece primeiro. Entre divisão e entre multiplicação, a gente faz aquilo que aparece primeiro. Ó, resolva da esquerda para a direita. E depois a gente fez a multiplicação até chegar ao resultado final. Expressões numéricas caem muito e eu preciso prestar muita atenção. Pendas é a palavra que eu não vou mais esquecer para ter a hierarquia correta. Equação de segundo grau. Ela é formada pela equação, pela definição de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Verifiquem que o a, o b e o c são coloridos, porque são eles que são os números, né? O a é o número que acompanha o x ao quadrado, o b é o número que acompanha o x, e o c é um número sozinho, termo independente. Esses valores é o que eu vou utilizar para resolver, e a gente resolve uma equação de segundo grau fazendo a fórmula de Bhaskara, também conhecida como fórmula resolutiva, tá? Que é nada mais, nada menos do que menos b, mais ou menos raiz de delta. O que é o delta, né? É raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Se eu tenho o delta maior que zero, ou seja, positivo, eu vou ter duas raízes diferentes. E se eu tenho o delta igual a zero, eu vou ter duas raízes iguais, ou seja, uma resposta só. E se o delta for menor que zero, aquilo que está dentro da raiz for negativo, eu não vou ter raízes. E duas dicas importantes que estão ali no final. Se ele pedir a soma, é só fazer menos b sobre a. Se ele pedir o produto das raízes, é só fazer c dividido por a. Essas duas dicas facilitam extremamente demais as resoluções para que eu possa ganhar tempo e resolver a questão de uma maneira muito simples, muito fácil. Sempre lembrando, né, gente? Vai que alguém ligou o vídeo aí agora dizendo, o que o professor está fazendo? Eu não estou ensinando, vocês já tiveram aulas, conforme o curso que você está fazendo, você já teve aulas sobre esses assuntos. Eu só estou montando esquemas e mapas mentais e resumo para facilitar o teu estudo, ok? Porcentagem, ó, o assunto que cai muito na prova e a gente tem que tomar um cuidado muito grande. As razões de denominador 100 são chamadas de razões centesimais, taxas percentuais ou simplesmente de porcentagem. A gente lê porcento. 30% é a mesma coisa que 30 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,30 ou 0,3. Ali ele mostra, ele dá exemplos, e ele mostra como é que eu trabalho com aumento e com desconto, calculando porcentagem, né? Então, por exemplo, eu quero aumentar 20% de 150, calculo os 20% e soma. Eu quero diminuir 30% de 150, calculo os 30% e diminui, tá? Quando você trabalha com aumento, você soma. Quando você trabalha com desconto, você diminui. Mas a fórmula de se calcular é a mesma. E o exemplo que eu coloquei ali, eu estou calculando a porcentagem através de frações. Fator de correção é uma forma de você calcular o valor final, depois de um aumento ou depois de um desconto, através de uma única multiplicação. Então, por exemplo, se eu tenho lá um produto qualquer, não interessa o valor. Eu tenho uma TV que custa R$ 1.200. Eu quero aumentar o preço dessa TV em 20%. 20%, gente, é a mesma coisa que 0,20 ou 0,2. Então, eu vou multiplicar por 1,2. Se eu multiplico por 1,2, por que 1,2? Porque o 1 é a própria TV e o 0,2 é o que está aumentando. Ele já vai me dar o resultado final. Eu não vou precisar fazer o que aparece no slide anterior, que é calcular a porcentagem para depois somar. Eu posso simplesmente multiplicar e já sai o resultado final. A mesma coisa quando for desconto, só que desconto, como está diminuindo, eu quero diminuir 20%. Se tu está diminuindo 20%, o preço não é mais o preço final de 100, né? Vai ser 100 menos 20, ele vai ficar 80%. Então, tu vai multiplicar o valor por 0,8, que é os 80% em formato de número. Então, já sai o resultado final. Isso é só uma ajuda.
O fator de correção é uma grande ajuda para que eu possa achar o valor final, ou depois de um aumento ou depois de um desconto, utilizando apenas uma multiplicação. Juros. A gente trabalha com juros simples ou juros compostos. Juros são valores obtidos pela remuneração de um capital aplicado ou emprestado. O montante é o valor final, o valor futuro. Os juros simples são juros aplicados sempre sobre o valor inicial, sobre o capital. E os juros compostos são juros aplicados sobre o valor atualizado em cada período. Por isso que a gente chama de juros sobre juros. Ali tem a fórmula dos juros simples e tem a fórmula dos juros compostos. O que é importante utilizar, né, em termos de elementos? O C, que é o capital, que é o valor inicial. O T ou o N, né, que é o tempo, o período. E o I, que é a taxa. Tenho que cuidar, é importante, tenho que cuidar que o tempo e a taxa têm que estar nas mesmas grandezas. Se está tudo em mês, está perfeito. Se um está em mês e o outro está em bimestre, tem que transformar ou tudo em mês ou tudo em bimestre. Não pode ter grandezas diferenciadas. Proporcionalidade, né? Quando ele tem aquelas questões que diz assim, esse valor é proporcional a tal coisa. Quando ele fala proporcionalidade, eu tenho que cuidar se é uma proporção diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Proporcional possui uma relação idêntica com outra coisa, né? Pode ser com outro número, outro volume, outra massa, outra área, qualquer outra coisa. As proporções, se forem diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, ele sempre vai achar um valor chamado de constante da proporcionalidade, que é o meu K. Então, se for diretamente proporcional, é uma divisão. Se for inversamente proporcional, é uma multiplicação. E aí ele dá dois exemplos, né? Um concreto é obtido misturando em uma parte de cimento, 2 de areia e 4 de pedra. Qual será a quantidade de areia a ser utilizada se o volume do concreto é de 378 metros cúbicos? Então, ele é diretamente proporcional e ele mostra como se resolve, ele dá o exemplo. A mesma coisa, exemplo 2. Uma escola resolveu dividir 33 livros entre Ana, que tem uma falta apenas, Beatriz, que tem 2 faltas, e Carla, que tem 3 faltas. Em parte inversamente proporcional, ou seja, quem faltou menos ganha mais. Por isso que é inversamente proporcional. O menor número ganha mais, já no diretamente proporcional, o maior número ganha mais. E ele mostra ali como se calcula e como se chega ao valor final. Razão e proporção. Razão nada mais é do que a divisão entre dois números, ou seja, é uma fração. E a proporção é uma igualdade entre duas razões. É através da proporção que inicia lá os estudos da regra de 3, né? Que é o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ele mostra algumas propriedades e ele dá algumas proporções, algumas razões extremamente importantes. A primeira é a densidade demográfica, que é a quantidade da população dividido pela área. Depois a escala, que é o tamanho do mapa, ou seja, o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. E a velocidade, que é a distância dividido pelo tempo. Por isso que a gente fala, o carro veio a tantos quilômetros por hora. Quilômetros está em cima, distância, e horas está embaixo, tempo. Tá? Razão e proporção. E por fim, nesse bloco, a gente vai ver a regra de 3. Ali está os estudos das setinhas, né? A setinha apontando para cima e para baixo. Quem tem dúvida, por favor, assistam às aulas de regra de 3, que a gente trabalha com todos os exemplos e com várias questões, né, envolvendo regra de 3. A regra de 3 tem a regra de 3 simples e a composta. A simples é aquela que eu tenho só 2 grandezas e a composta que eu tenho 3 ou mais grandezas. E o importante é sempre a utilização da regra das setas.
Beleza? Bom, nesse bloco terminamos o assunto por aqui e no bloco seguinte a gente continua com mais alguns mapas mentais e esquemas para facilitar o cálculo de vocês. Um abraço e até o próximo bloco.